no versículo 21 e o 22. Quantos encontraram? Você até mais novo que eu, coloque de pé comigo. Aleluia. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo Espírito Santo. E esta noite queremos nos encurvar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, o Teu poder, a Tua santidade. E esta palavra venha falar com cada coração que aqui está, com cada mente, e repreendemos toda a retaliação do inimigo nesta hora, e declaramos a Tua unção sobre eles, quebrando todo o jugo de Satanás, todos os poderes das trevas, que sejam aniquilados pelo poder do nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podeis sentar, queridos, com a Bíblia aberta. Em Mateus capítulo 5, abra comigo. No capítulo 5 de Mateus, versículo 43 até o 48. O Senhor falou ao meu espírito sobre perdão nesta noite. A liberação de todo o coração do perdão é a arma mais forte contra Satanás, é quando perdoamos. O segredo do Evangelho é o perdão, é absoluto. Jesus na cruz do Calvário nos deu o exemplo de liberação de perdão para as pessoas. Sem perdoar, não somos perdoados por Deus. Aprendemos a oração do Pai Nosso e ela diz que se eu não perdoar, não serei perdoado por Deus. Há muitas pessoas que estão com problemas no emocional, estão com problemas de enfermidades físicas e espirituais sobre o corpo, por falta do perdão. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: a falta de perdão faz com que nós perdemos a batalha. A falta de perdão, não somos curados. A falta de perdão, não temos progresso. A falta de perdão, falta prosperidade. Porque a prosperidade só vem sobre nós quando estamos debaixo da graça de Deus, quando obedecemos o que a palavra de Deus ensina. Eu sei que é difícil viver a palavra de Deus, mas se nós não procurarmos entrarmos dentro dela, não tem como o Senhor nos abençoar. Em Mateus capítulo 5, 43, e ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Versículo 44, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Diga aleluia.
A Bíblia nos revela que quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Ele não espera a resposta de Jesus, ele já entra na frente: até 7 vezes? Porque o 7 para Deus, diga para o irmão que está falando assim, o 7 para Deus é perfeição. O 7 para Deus é eterno. O 7 para Deus é vida. Para Satanás é morte, para Deus é vida. A Bíblia nos mostra, quando Pedro corre na frente, ele está dizendo: se eu falar até 7 para Jesus, ele vai falar eternamente. Até 7 é perfeição, até 7 é vida. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, 70 vezes 7. Aí eu fiz a conta, 490 vezes. É só isso, Senhor? O Senhor quer dizer: não, eternamente. As palmas para o Senhor. Sem perdão não há milagre. Irmãos, nós somos testados por Deus em todas as áreas. Pelo menos eu tenho sido testado por Deus em muitas áreas da minha vida. E uma das áreas que vai tentar encher o seu coração de mágoa e ressentimento é quando nós somos traídos por alguém. Quando nós depositamos todo o amor para uma pessoa, em lugar de receber o amor, recebemos o ódio contra nós. Em lugar de você fazer o bem, você recebe em volta o mal. No lugar de você elogiar alguém, você recebe de volta xingamentos. Eu gostaria que você abrisse em Mateus 5 ainda, que fala que em cima do perdão, porque nós somos perseguidos, em cima da liberação de perdão, existe uma perseguição contra nós. A Bíblia fala, Jesus mostrando aos seus discípulos, ele falou, no versículo 11 de Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Jesus disse no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Bíblia nos revela e nos mostra que em cima da perseguição, Satanás coloca em nosso coração o rancor, a vingança, o ódio, a raiva. Olha para o irmão e diga assim: tudo isso é obra da carne, porque a obra do Espírito é liberação de perdão. As palmas para o Senhor nesta noite, diga glória. Uma das áreas mais difíceis na vida cristã é a área de perdoar alguém. Porque eu conheço pessoas que falam: pastor, eu perdoei fulano, mas de boca para fora. Perdoar alguém de boca para fora não foi perdão verdadeiro. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Abra comigo, por favor, irmãos. Em Mateus capítulo 6, tem gente que adora o Pai Nosso, mas não adora cumprir o Pai Nosso. Ah, pastor, eu adoro a oração do Pai Nosso, mas não adora cumprir o que está nela. Se nós queremos ser bem-sucedidos, abençoados por Deus, todos os dias temos que perdoar alguém. Todos os dias temos que perdoar. Quando eu comecei o ministério, eu falei isso pela manhã aqui, muitos não estavam aqui. Satanás tentou colocar no meu coração rancor contra pessoas. E eu fiquei amargurado com pessoas. E dizendo, eu fiquei até com ódio de pessoas. E comecei a entrar na carne com isso. Mas o que trouxe em benefício a mim? Enfermidades para o meu próprio corpo. O que trouxe em benefício para mim? Nenhum. Quando liberamos o perdão de todo o coração, Satanás tampa os ouvidos, porque a coisa que o diabo mais odeia na vida de um cristão é quando você perdoa de todo o coração. Diga aleluia. Anos atrás tive um problema com uma pessoa. Ela tinha um problema com o pai dela, aliás. E essa pessoa veio cheia de problemas. E eu estava batizando pessoas na época em um determinado local, numa fazenda. E batizando ali, eu acho que foi 40 e poucas pessoas batizamos na época, todos vestidinhos de branco, coisa mais linda do mundo, diga aleluia. Ali,
Quando eu terminei o batismo, veio uma moça para eu ministrar por ela. E eu, quando orei por ela, o demônio pegou o corpo dela, com ódio de mim. E disse desgraçado. Quando falou desgraçado, ela caiu. Era um areal, ela caiu em cima do areal. E aí a sua mãe estava do lado. E ali, quando começamos a ministrar para ela, saiu da cabeça dela, sobre o nariz, sangue e pus para fora. Sangue e pus para fora. Eu perguntei: Satanás, o que você está fazendo no corpo dela? E por que esta enfermidade aí? Aí o diabo falou na boca dela: é a falta de perdão. Ela não perdoa. E nós colocamos nela a enfermidade no cérebro dela, aneurisma cerebral. E ali saiu sangue e pus, começamos a ministrar, a orar por ela. E até que Satanás falou na boca dela que o pai dela havia molestado ela aos 4 anos de idade. No consciente dela, ela jamais lembrava disso. Na mente dela, ela não lembrava disso, mas lá no inconsciente, ela tinha ódio do pai. Não conseguia liberar o perdão ao pai. A mãe nunca, talvez, o contou o que aconteceu com ela, aos 4 anos. Ficava só a imagem, talvez, lá no inconsciente, lá no fundo da mente dela, vinha aquele ódio. Ela não confiava no marido dela, com as filhas. Ela não confiava no seu esposo, porque ela tinha um reflexo do esposo, como seu pai que a havia molestado. E ali, o ódio que ela tinha no coração dela era tão grande, que nós ministramos por ela, expulsamos o demônio dela, e ela teve que confessar com a sua boca a liberação de perdão para o seu pai. Enquanto ela não fez isso, o demônio não deixava o seu corpo. Pegava toda hora, manifestava quase todas as horas, ministrava no culto várias vezes, ela vomitava, saía pelo nariz sangue, pus dentro de um balde, e nada de ser curada, até que o dia ela liberou o perdão de todo o coração para o seu pai, foi curada para a glória de Deus, e antes do seu pai morrer, ela foi até ele, pediu perdão a ele, e ele morreu, e ela está em paz hoje. As palmas para o Senhor. É o perdão! É o segredo. Se nós não perdoarmos, não seremos prósperos. Nenhum de nós. Se nós não liberarmos perdão, não tem como Deus nos honrar. A liberação de perdão é o segredo da chave do sucesso para todos que aqui estão. Diga aleluia. Até na sua saúde. O Senhor falou várias vezes comigo, muitas ministrações, que as pessoas não são curadas porque são amarguradas. Não conseguem liberar perdão. As portas financeiras não se abrem. Emprego se fecha. A saúde nunca tem saúde. Sempre tem problemas. Às vezes é dizimista, às vezes é fiel a Deus, mas tem um problema. Não perdoa. Olhe para quem está, diga assim: a área mais difícil da minha vida e da sua é liberar o perdão para alguém do fundo do seu coração. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. É a área mais difícil que tem. A Bíblia nos revela e nos mostra, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ainda, no versículo 44, Jesus falou assim para os seus discípulos: vocês devem amar os vossos inimigos. Eu falei: Senhor, como? Rapaz, é difícil amar alguém que te maltrata. Jesus falou: se vocês não fizerem isso, não podem ser chamados meus filhos. Vocês não podem ser filhos de Deus. Ele falou claramente: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como é difícil, se não for pelo Espírito Santo. Irmãos, liberar o perdão do fundo do coração tem que ser com a ajuda da pessoa do Espírito Santo. O homem carnal não consegue se não for pela ajuda de Deus. E a ajuda de Deus
faz com que possamos liberar o perdão, conseguimos perdoar, lembramos da pessoa, mas liberamos o perdão para ela, estamos livres da culpa. Diga aleluia. Quantos querem ser próximos e abençoados pelo Senhor? Mas vocês não são, não? Fala, meu irmão, assim, mais. A Bíblia diz então, Jesus fala claramente: olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Segundo, vocês têm que falar bem daqueles que falam mal de vocês. Irmão, é difícil, se alguém fala mal da gente, a gente quer mandar de volta, né? Ah, o cara me chamou de diabo. Diabo é ele, é ou não é? O homem carnal é assim, alguém fala mal de você, não, demônio é ele, ladrão é ele, sim ou não? Mas Jesus fala o contrário: se falou mal de você, não, irmão, eu abençoo ele com toda sorte de bênção. Você quer ver dar um tapa na cara do diabo? É quando alguém vem falar que alguém falou mal de você, fala: não, irmão, enquanto está falando mal de mim, eu abençoo. Satanás tem ódio quando você retribui o bem àqueles que te fazem o mal. Eu aprendi uma coisa na obra de Deus: sempre temos que fazer o bem sem esperar retorno de ninguém. Quando fazemos o bem esperando o retorno de alguém, somos hipócritas. Devemos fazer o bem sem esperar nada de ninguém, porque o nosso galardão não está na terra, está nos céus. É de lá que vem a minha coroa. As palmas para Ele, e a sua também. Aí ele fala ainda: fazei o bem aos que vos odeiam. Você pediu o carro emprestado para o cara 50 vezes, falou não para você. Um dia você está com o carro, ele te pede na primeira, você fala: toma. Você deu um tapa na cara dele bem dado. Aquele que desejou o mal para você, você fez o bem para ele. Eu sei que é difícil isso comigo, tem hora que eu fico emburrado comigo mesmo por esses casos. Eu fico: Senhor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas a vida é um desafio. Diga para o irmão ao lado: a vida é cheia de desafios. Se não fosse, nós não éramos cristãos. Somos, porque temos desafio todos os dias para vencer, e somos impuros, e somos falhos, mas o Senhor é santo, santo, santo. Ensina a nós sermos santos também. As palmas para Ele, diga aleluia. Aí ele fala ainda assim: Rogério, olha, Rogério, você tem que tratar bem aqueles que te perseguem. Rapaz, tem gente que persegue a gente tanto, dá vontade de mandar o cara para o inferno. Eu sei que é difícil. Tem gente que nos persegue tanto, que nós temos que lembrar que Jesus também foi perseguido. Jesus foi tão perseguido e nos deu o exemplo que o amor supera o ódio. Olha para o irmão e diga assim: o amor supera o ódio. Quando você faz bem a alguém, você faz bem a você mesmo. Quando você ajuda alguém, você ajuda a você mesmo. Porque tudo que os homens não veem, o que você faz para Deus, Deus no céu vê tudo. Preste atenção nisso. Tudo que nós fazemos diante da palavra de Deus para as pessoas, não importa o que vão dizer de nós, importa a nossa consciência com Deus. Aleluia. A Bíblia diz ainda que fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O nosso galardão só aumenta quando nós oramos para aquelas pessoas esquecer a gente. Irmãos, tem gente que tem que orar por ela para esquecer da gente. Diga aleluia. Esqueça de mim, por favor. Tem gente que persegue tanta gente que tem que falar: Senhor, vou orar para essa pessoa ter uma amnésia para esquecer de mim. Não é possível. Porque você dá fruto. Diga para o irmão: se você dá fruto, se você dá fruto para Deus, você toma pedradas. Escute bem uma coisa que eu tenho a dizer a você nesta noite: nenhum cristão está preparado para perseguições. Se não for pelo Espírito Santo, nós não aguentamos as provas que vêm. Mas quando temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos revela claramente o que devemos fazer. Diga aleluia. E ele fala: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Senhor,
O camarada está falando tanto mal de mim, eu oro para o Senhor abençoar ele, para ele esquecer de mim. Ô Senhor, eu oro para esse que me persegue, para que ele não pense mais em mim. Que o Senhor honre a ele, para que não precise de mim em nada. A Bíblia nos fala no versículo 45, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Aí muito perguntando, pessoa, ô pastor, eu não sou crente, estou recebendo a mesma bênção do crente. A Bíblia fala que Deus permite as bênçãos sobre os bons e os maus, a chuva desça sobre os justos e os injustos, só que a diferença que é, quem permanece em Cristo é salvo. E essa é toda a diferença, que talvez você não deu valor para a sua salvação hoje, mas a sua salvação vale mais do que o mundo inteiro. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Pergunte para essa pessoa do seu lado, quantos anos você acha que vive ainda? Eu não ouvi. Quantos anos tu achas que vive mais? Vamos chutar aí mais 60, tá bom? Você passa de 100, 110? Diga assim, um dia nós vamos partir. Preste atenção nisso, todos nós aqui. Meu pai tinha maneira de falar comigo assim, ninguém fica para semente, ninguém fica para semente. Ninguém fica para o fruto, né? Ninguém fica para semente. E hoje ele partiu. Não está mais conosco. Amanhã também, talvez eu não esteja mais aqui. Talvez você não. Pergunta, meu irmão, assim, quantos anos mais vivemos? Eu não sei. Mas o importante é que se eu fechar os olhos hoje ou amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos, 50, ou 60 anos, eu estarei com o Senhor para sempre. Você crê que a salvação é mais importante do que tudo que você tem nesta terra? Que a salvação é mais importante do que você mesmo? As palmas para Ele. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que o homem dará? Resgate a sua alma. O que adianta ganhar tudo e perder o principal? Salvação. Ter a vida depois da morte no Senhor. A Bíblia diz que há dois caminhos para o homem tomar a posição, que o Senhor aconselha o caminho bom: morrer aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Diga, salvo para sempre. E também tem outro caminho que o homem escolhe, afastar de Deus para sempre, perder a salvação e queimar no inferno, porque muita gente acha que o inferno é brincadeira. O profeta Isaías falou 2 vezes, o inferno é onde o fogo nunca apaga, e é onde a alma nunca... Me ajuda? Mano, fala em voz alta. O inferno é onde o bicho nunca morre, e o fogo nunca apaga. Isaías falou 2 vezes, e Jesus repete o que Isaías falou lá na frente, falando o seguinte: o inferno é onde o fogo nunca apaga, e o bicho nunca morre. Jesus disse, não tenha medo daquele que pode matar o teu corpo, mas antes tenha medo daquele que tem o poder para matar o teu corpo e levar a sua alma para o inferno. A esse deveis temer. E qual é o nome dele? Jesus de Nazaré. As palmas para Jesus. Diga glória. E ele fala ainda, para que vocês sejam filhos do Pai que está nos céus, vocês devem fazer isso, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. Pois se você amar os que vos amam, que galardão vocês vão ter? Não fazem os publicanos da mesma maneira? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Diga aleluia. Para encerrarmos o versículo do capítulo 18 de Mateus, versículo 21, e Pedro aproximou de Jesus e pergunta para ele: quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei, Jesus? Aí ele correu na frente até 7. Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7.
A Bíblia diz para não deixar no seu coração brotar a raiz de amargura. Me ajude onde é que está aí no Novo Testamento. Não deixar brotar raiz de amargura. Novo Testamento, vê para mim onde é que está, fugiu também. Tem hora que a gente vai nos versículos, tudo some, tudo tem hora, né? Porque eu não preparo sermão para pregar, viu, irmãos? Não consigo preparar sermão. Se eu preparar sermão, eu me enrolo todo aqui. Jesus disse que não deveis deixar brotar a raiz de amargura em nossos corações, para que nós venhamos a perder a salvação. Conheci pessoas que já morreu, e que antes de morrer, falavam, eu não consigo perdoar, e diziam crentes. Como pode sermos crentes, se no fundo da alma nós não perdoarmos? De todo o coração. Eu quero dizer para você que talvez tenha alguma área do seu corpo físico que não é curado pela falta do perdão. Talvez alguma coisa dentro da sua área espiritual não está sendo curada. Aí já não é o problema de cura física, mas espiritual. Não se resolve porque você não perdoa. E o perdão é a chave da porta que nós abrimos para receber a bênção de Deus. Com o perdão, somos perdoados por Deus. A oração do Pai Nosso, se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoar as ofensas, nós não seremos perdoados por Deus que está nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você está afiado, hein? Que bom, hein? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura pode nos contaminar como uma lepra. Escute bem, irmãos. A raiz da amargura, se nós deixarmos penetrar em nós, e nós não liberarmos o perdão do fundo do coração, ela pode nos contaminar. A Bíblia Sagrada está dizendo, olha que Hebreus 12, o autor desconhecido está dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Irmãos, quando você não perdoa alguém, você fica perturbado, não é a pessoa. Eu não consigo perdoar, não vou perdoar mais. Aí quem fica sem dormir? Você. Quem fica sem receber as bênçãos? Você. Aquele que te fez o mal está rindo de você, hein? Então, se você perdoar e tirar a raiz de amargura do seu coração, para que você não se contamine. Amém, queridos? Diga para quem está falando assim, devemos perdoar de todo o coração. Fala em voz alta, de todo o coração. Vamos colocar de pé. Eu quero ministrar para você hoje, para encerrar.